Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério da Educação anunciou a suspensão da criação de novos cursos de graduação à distância, assim como a abertura de novas vagas e polos de ensino até março de 2025. A medida faz parte da revisão do Marco Regulatório da Educação à Distância, que vai estabelecer novos padrões de qualidade para cursos remotos. O crescimento na oferta dessa modalidade tem aumentado no Brasil. Segundo um levantamento do Censo da Educação feito pelo MEC, o número de cursos remotos subiu 700% em 10 anos. A decisão vai realmente influenciar na qualidade do ensino à distância? Quais são os riscos associados a essa suspensão temporária? E quais as vantagens e desvantagens do EAD em comparação ao ensino presencial no Brasil? Nós conversamos sobre os principais desafios dessa modalidade com Cláudia Costin, professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard e presidente do Instituto Singularidade. Seja bem-vindo, professora. Um prazer falar com você, Fara. Quem nos acompanha nessa conversa é a Ariane Bittencourt, repórter da Record em Brasília. Ariane, o ensino à distância tem crescido e ganhou muita força durante a pandemia de Covid-19, quando se tornou, em alguns momentos, a única alternativa de manter os estudos. É isso mesmo, Ariane? Bem-vinda. Olá, Fara. Obrigada. Oi, professora Cláudia. Fara, pois é, na pandemia de Covid-19, essa modalidade se apresentou como a solução para muitas pessoas que queriam continuar estudando ou aprender uma profissão nova. Em alguns momentos foi a única saída para que escolas e universidades continuassem ativas. Mas acontece que mesmo com a normalização das atividades, as matrículas do EAD continuaram crescendo. Só que sempre existem preocupações sobre a qualidade do ensino que é ofertado à distância. E por esse e também por outros motivos, o Ministério da Educação suspendeu a abertura de cursos, polos e vagas de ensino remoto. Essa portaria determina que o MEC vai definir um novo marco regulatório e de avaliação de qualidade para os cursos à distância. E aí, professora, eu te pergunto, o que implica nesta decisão de suspender a expansão desses cursos? Olha, Ariane, prazer falar com você. Eu acho que é uma atitude importante, não porque a educação à distância seja em si ruim, ao contrário, o que tem acontecido é um crescimento não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em parte por conta da Covid, mas também porque essa tendência já havia iniciado antes. Mas é importante ter regras claras, porque não é a mesma coisa ensinar à distância e ensinar presencialmente, especialmente em algumas profissões. O caso, por exemplo, muito claro de medicina. É importante que haja boa regulação para garantir qualidade, porque não pode ser só uma forma de baratear o processo de ensino. Professora Cláudia, a senhora falou de teoria e prática. Para discutir o funcionamento dos cursos à distância, o MEC planeja retomar reuniões com gestões, especialistas e representantes do setor. Além desse ponto citado pela senhora, quais os principais itens que devem ser avaliados nesse período pelo MEC? Olha, também acho, Fara, saudável que se busque conversar com quem oferece essa modalidade para ver, primeiro, o que eles estão fazendo exatamente. Uma coisa que precisa fundamentalmente ser observado é se há interação entre professores e alunos, ou seja, um processo de ensino síncrono. Ele não precisa ser 100% síncrono, ou seja, o professor fala, os alunos ouvem e podem reagir, mas ele tem que ter uma parte importante síncrona. Há cursos hoje sendo ofertados só com PDF enviado para o celular do aluno. Ora, não é assim que a gente aprende. O aprendizado, tanto na educação básica quanto no ensino superior, ele é vivencial, relacional. Então, essa importância da prática que eu me referi quando eu falei dos médicos, em outras profissões também é muito importante. Agora, por exemplo, eu vou fazer um curso sobre história da filosofia dentro de um curso mais geral que é profissionalizante.
posso ter uma parte disso mesmo assíncrono, desde que haja uma boa tutoria, ou seja, alguém que ajuda esse aluno a navegar. Nos últimos anos, professora, o ensino à distância cresceu no país e tem mais de 4 milhões de alunos. Em muitos casos, essa é a única alternativa para quem precisa conciliar os estudos com o trabalho e outros afazeres importantes? Com certeza, é uma alternativa útil para um profissional, né, que tem a noite para trabalhar. Se eu sou um adulto que trabalho e eu vejo que os postos de trabalho na minha profissão estão desaparecendo, eu posso me motivar a me preparar para uma outra profissão onde haja uma oferta maior. Mas eu estou trabalhando. Então, essa possibilidade de conciliar trabalho com estudo, ela é muito mais adequada, especialmente porque é a mesma idade em que se cria filhos pequenos, etc., se eu faço isso da minha casa, eu adulto. Então, sim, o EAD pode atender muito bem essas pessoas. Não sei se é a única alternativa, mas é uma das alternativas importantes. Professora Cláudia, então, pela análise que a senhora faz, a gente pode entender que, de uma forma ou de outra, o EAD ajuda, não é, na democratização do acesso à educação no Brasil. Claro que é preciso que haja uma regulação, mas traz esse suporte e essa possibilidade. De fato, essa modalidade, na sua visão, amplia, então, o acesso a esse ensino, sobretudo naquelas regiões mais remotas, ou também nas comunidades que têm menor oferta dos cursos presenciais por diversas razões? Sem dúvida, amplia, mas ela pode ser também, e daí o temor que o Ministério da Educação tem corretamente, é que pode virar uma alternativa, entre aspas, barata, sabe, assim, de a gente precarizar o processo de ensino e aprendizagem. Então, é importante que a gente pense em que formações ela faz, o EAD faz sentido, e qual é a carga de ensino à distância versus carga presencial. E como que mesmo à distância se podem formar, por exemplo, comunidades virtuais de alunos que possam debater. E eu achei também prudente, se a gente pensar em, por exemplo, as licenciaturas, que guarda uma conexão com a profissão de médico, que não se dê todo o curso à distância. Num primeiro momento, se optou por estabelecer que nas licenciaturas tem que ser 50% presencial. Esse indivíduo futuro professor, ele tem que aprender a dar aulas, como o médico que aprende a operar um paciente. Então, ele tem que ver o seu professor no ensino superior em ação, dando aulas que possam modelar a aula que ele vai receber. Professor, então dá para a gente dizer que essa dificuldade em aplicar experiências práticas é o principal problema do EAD, ou um dos principais problemas? É um dos principais problemas. Pode ser que surjam modalidades que são por EAD que permitam simular aulas, que permitam fazer algumas coisas que hoje a gente ainda não consegue fazer por EAD à distância. Mas eu penso que para licenciatura e para medicina não pode ser 100% à distância. Alguns outros cursos podem sim, mas mesmo assim, amparados por uma legislação que defenda a qualidade, porque não adianta eu incluir mais gente, mas incluir precarizando. Eu preciso ter mais gente fazendo ensino superior e concluindo o ensino superior. Hoje, se eu pegar pelos dados do censo, só 21% dos adultos brasileiros entre 25 e 34 anos têm um diploma de ensino superior. Parte disso é porque poucos entram, mas uma parte importante é porque poucos concluem, porque não conseguem conciliar com o trabalho ou não têm recursos para se manter enquanto estão, inclusive, cursando faculdades gratuitas. Daí porque, além disso, é importante que se tenha nas
especialmente nas federais e estaduais, alguma ajuda de custo para os indivíduos de baixa renda. Professora Cláudia, a metodologia de ensino de cursos remotos é muito diferente do formato presencial? Sem dúvida, por isso que é importante formar o professor universitário para dar aulas à distância. No curso que eu dei em Harvard, eu tive que discutir pedagogia. Eu dei no mestrado, eu tive que discutir pedagogia, mesmo sendo um curso presencial. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil se discute muito pouco, inclusive nas federais e nas estaduais, a técnica de ensino para o ensino superior. Imagine agora a distância. Se for para dar uma aula na frente de uma tela idêntica à aula que seria dado presencialmente, a gente vai estar deixando de lidar com dados importantes do que a gente aprendeu de como que o cérebro aprende, quanto tempo a gente se concentra na frente de uma tela, enxergando só os rostos dos colegas e do professor, os fatores de distração que estão na nossa mesa quando a gente está ouvindo uma palestra ou uma aula. Quer dizer, a aula é diferente quando é dada por EAD, ela tem que ser mais dinâmica quando ela é síncrona e se possível, mostrando alguns elementos. Ela tem que fazer simulações no assíncrono, ou seja, naquilo que eu gravo antes e que eu posso mostrar experimentos, por exemplo. Eu não posso dar um curso de química, por exemplo, em EAD, sem mostrar para os experimentos, mesmo que depois eles possam reproduzir esses experimentos depois, mas é importante pensar na pedagogia, ou se diz andragogia, que é a pedagogia para adultos, formar o professor para essa prática no meio digital. Professora, a gente pincelou esse assunto, mas o Ministério da Educação, no último mês, então, também mudou as diretrizes para os cursos de formação de professores, não é? Exigindo que metade desse curso seja presencial. Essa normativa, na tua avaliação, pode melhorar a formação dos professores brasileiros? Tem algum outro objetivo? Eu acho que a ideia é poder melhorar, e eles deram um prazo para os professores, para os cursos se adaptarem, porque evidentemente que não dá para da noite para o dia. Hoje, o próprio MEC tem curso 100% EAD, né? A Universidade do Brasil, os cursos são 100% EAD. Todo mundo vai ter que se adaptar, então foi dado um prazo, se não me engano, de 5 anos, para que os cursos se adaptem. E acho isso importante. E até para a gente discutir se o ideal é 50% ou 40%, como hoje é permitido, 40% EAD, que é permitido nos cursos presenciais, como é que a gente organiza isso direito? Eu acho que isso vai ter que ser revisitado e repensado em discussão com as instituições formadoras de professores. O mercado reconhece a formação dos profissionais com cursos feitos à distância? E outra coisa, é possível ter uma boa formação no EAD, na sua opinião? Olha, é possível ter uma boa formação por EAD, é possível. O como que a gente faz é que nós temos que avançar mais. Com a inteligência artificial usada a serviço da educação, talvez a gente possa melhorar a oferta desses cursos e saber em que casos convém fazer esses cursos, especialmente nos cursos oferecidos para adultos que trabalham, para que eles possam ou repensar suas carreiras ou se aperfeiçoarem. E o mestrado e até o doutorado já vem sendo oferecido há anos por EAD. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard e presidente do Instituto Singularidade, Cláudia Costin. Obrigado, professora. Eu é que agradeço. Agradeço também a presença da repórter da Record em Brasília, Ariane Bittencourt. Obrigado, Ariane. Obrigada, Fara. Obrigada, professora Cláudia. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado.
Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!